Bem-vindos a uma jornada envolta em mistério e escuridão. Olá, exploradores, eu sou o Lucas e esse é o Mundo dos Mitos. Hoje, vamos falar sobre o início enigmático dos vampiros. Prepare-se para uma jornada pela história, mito e lenda. Então, peguem um lugar, cliquem no botão de inscrição e vamos começar. Lendas de criaturas se alimentando do sangue dos vivos assombram civilizações há séculos. Mas de onde surgiram esses contos? Os vampiros, criaturas misteriosas e sobrenaturais, têm fascinado e assombrado a imaginação humana por séculos. Desde antigas lendas até os modernos filmes de Hollywood, os vampiros têm sido uma fonte inesgotável de fascínio e terror. Hoje, exploraremos as origens dos vampiros, desde suas raízes míticas até sua influência na cultura contemporânea. Origens na mitologia. As lendas de vampiros remontam a mitologias antigas e folclores de diversas culturas ao redor do mundo. Na Mesopotâmia, por exemplo, havia histórias de demônios que se alimentavam do sangue dos vivos. Na Grécia Antiga, havia relatos de lamias, criaturas que se alimentavam de crianças e jovens. As primeiras menções escritas de vampiros podem ser encontradas em textos como o épico sumério, Gilgamesh e os contos de Homero. Crenças e folclores em diferentes culturas. O folclore dos vampiros variava de uma região para outra. Na Europa Oriental, havia histórias de Strigoi e nos Balcãs, os morcegos eram associados a vampiros. Na Europa Ocidental, as lendas de vampiros se misturavam com o cristianismo, resultando em histórias de mortos-vivos que retornavam para assombrar os vivos. Nas Américas, as culturas indígenas também tinham suas próprias versões de criaturas vampíricas. O impacto da literatura e do cinema. O surgimento da literatura gótica no século XVIII trouxe consigo uma nova onda de histórias de vampiros. O romance Drácula, de Bram Stoker, publicado em 1897, popularizou o mito do vampiro na cultura ocidental. Desde então, inúmeras obras literárias e filmes exploraram o tema dos vampiros, tornando-se parte integrante da cultura popular. Explicações científicas e psicológicas. Embora as lendas de vampiros sejam geralmente consideradas fantasias, alguns pesquisadores propuseram explicações científicas e psicológicas para o fenômeno. Por exemplo, a condição médica conhecida como porfíria foi sugerida como uma possível explicação para os sintomas atribuídos aos vampiros. Além disso, a psicologia evolucionista sugere que o fascínio humano com vampiros pode ser atribuído a instintos básicos de sobrevivência e reprodução. Cultura pop. Os vampiros continuam a exercer um grande apelo na cultura contemporânea. Séries de TV como True Blood e The Vampire Diaries conquistaram milhões de fãs em todo o mundo. Além disso, quadrinhos e outras formas de entretenimento continuam a explorar o tema dos vampiros de maneiras inovadoras e emocionantes. A evolução das imagens dos vampiros. Ao longo dos anos, a imagem dos vampiros passou por uma transformação significativa. De monstros horríveis a sedutores anti-heróis, os vampiros agora são frequentemente retratados como figuras complexas e multifacetadas. Essa mudança na representação reflete as mudanças na sociedade e nas atitudes em relação ao sobrenatural. No século XX, com o advento do cinema, os vampiros ganharam uma nova vida nas telas, sendo retratados de maneiras cada vez mais variadas e imaginativas. Desde os clássicos filmes de terror até as sagas românticas e sobrenaturais, os vampiros continuam a evoluir e se reinventar para cativar novas audiências. Além disso, a interpretação dos vampiros também reflete as preocupações e ansiedades de cada época. Eles podem ser vistos como metáforas para questões como a sexualidade reprimida, o medo da morte ou a luta entre o bem e o mal. O papel dos vampiros na literatura e na arte. Na literatura moderna, os vampiros continuam a desempenhar um papel importante, explorando temas como imortalidade, desejo e alienação. Além disso, os vampiros também inspiraram uma grande variedade de obras de arte visual, desde pinturas clássicas até quadrinhos contemporâneos. Desde então, os vampiros continuaram a evoluir na cultura popular, aparecendo em uma variedade de formas e contextos. Na literatura, autores como Anne Rice e Stephenie Meyer deram novas interpretações aos vampiros, criando personagens mais humanizados e explorando questões de moralidade e imortalidade. No cinema e na televisão, os vampiros foram retratados de maneiras cada vez mais diversas, desde os horrores góticos dos filmes clássicos até as histórias românticas e sobrenaturais das séries contemporâneas. Essa diversidade de representações permitiu que os vampiros se tornassem figuras extremamente versáteis, capazes de despertar uma ampla gama de emoções e reações nos espectadores. Vampiros na sociedade moderna.
Embora a crença em vampiros como seres reais tenha diminuído, o fascínio com essas criaturas permanece vivo e ativo na sociedade moderna. Existem subculturas vampíricas dedicadas ao estilo de vida vampírico, bem como comunidades online onde os fãs podem se reunir e compartilhar sua paixão por tudo relacionado aos vampiros. Além disso, os vampiros continuam a exercer uma influência significativa na moda e na estética, com muitas pessoas adotando o visual gótico associado a essas criaturas lendárias. Os vampiros muitas vezes servem como metáforas para explorar questões sociais, culturais e pessoais. Por exemplo, histórias de vampiros podem abordar temas como imortalidade, desejo, alienação, poder e sexualidade, oferecendo um meio para discutir e refletir sobre questões humanas profundas. Conclusão. As origens dos vampiros são tão antigas quanto a própria humanidade, com lendas e mitos que atravessam culturas e épocas. Desde suas origens misteriosas até sua evolução na cultura contemporânea, os vampiros continuam a exercer um fascínio duradouro sobre a imaginação humana. Suas representações variam desde seres malignos até anti-heróis complexos, refletindo as mudanças sociais e culturais ao longo do tempo. Apesar das explicações científicas e psicológicas oferecidas para desmistificar os vampiros, seu apelo perdura, alimentando um mercado próspero de entretenimento e uma comunidade de fãs devotos. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo sobre mitologias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas reflexões nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.